de Euclidiane de Matemática. Essa é a nossa aula 11 do 8º ano e hoje nós iremos estudar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Acompanhem comigo. Observe a situação a seguir. Em dezembro de 2018, a Agência de Empregos E10 realizou uma pesquisa para comparar o número de homens e o número de mulheres que trabalham em 3 tipos de empresa. Os dados obtidos estão apresentados no esquema abaixo. Empresas de telefonia, ali em azul representando o homem e laranja as mulheres, né? Uma empresa de transportes e uma empresa de confecção de roupas. Vamos comparar o número de homens e o de mulheres que trabalham em cada tipo de empresa por meio de uma razão. Em telefonia, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 150 para 450, né? Porque eu estou querendo comparar a quantidade de homens para a quantidade de mulheres, então 150 sobre 450. E aí, quando eu reduzo a minha fração, eu vejo que isso aí dá 1/3. O que significa isso, né, gente? Isso significa que para cada homem que trabalha nessa telefonia, 3 mulheres trabalham nesse tipo de empresa. Em transportes, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 110 para 165, que é igual a 2/3, né, quando eu simplifico. E isso significa que para cada 2 homens nessa empresa, 3 mulheres trabalham nesse tipo de empresa. E em confecção de roupa, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 42 para 126. Quando eu simplifico, fica igual a 1/3 essa mesma fração. Assim como em telefonia, para cada homem, 3 mulheres trabalham nesse setor. Como a razão entre o número de homens e o número de mulheres em telefonia é igual à razão entre o número de homens e o número de mulheres em confecção de roupa, dizemos que as duas razões formam uma proporção. Essa proporção pode ser indicada da seguinte maneira: 150 está para 450, assim como 42 está para 126. Ou 150 sobre 450 é igual a 42 sobre 126. 4 números não nulos, A, B, C e D, formam nessa ordem uma proporção quando A sobre B for igual a C sobre D. Né? E a gente viu que quando eu simplifiquei a minha razão, 150 sobre 450 deu 1/3, e 42 sobre 126 também deu 1/3. Ou seja, 1/3 é igual a 1/3. Todas as vezes que isso acontecer com alguma razão, se quando eu simplificar ou se quando eu achar o seu valor decimal, elas derem valores iguais, eu posso dizer que essas razões elas formam uma proporção. E quais são os termos de uma proporção? Como é que eu denomino? Bom, eu tenho os meus valores que eu chamo de meios e os valores que eu chamo de extremos. E eu posso representar isso tanto na forma de fração quanto ali na forma de divisão, né? Eu observo que o meu extremo é o A e o D, e o meio é o B e o C. Acompanhe a situação a seguir. 2 jovens vão caminhar 12 km até chegar ao acampamento. Se eles começarem a caminhar às 8 horas, a que hora chegarão ao acampamento, mantendo o mesmo ritmo de caminhada? Bom, como a gente não sabe quanto tempo eles vão levar para chegar a esse acampamento, nós vamos considerar x esse tempo. E nós podemos indicar a proporção, que é uma equação da incógnita x. Ficaria mais ou menos assim: 1 sobre 15 igual a 12 sobre x. 1 km está para 15 minutos, né, porque a cada quilômetro eles vão gastar 15 minutos, assim como 12 km está para x minutos. E nós vamos descobrir o valor de x. Ao desenvolver os cálculos para obter o valor de x nessa proporção, nós podemos observar uma igualdade entre os produtos do extremo e os produtos do meio. Ou seja, eu posso fazer é o que nós chamamos de meios por extremo, fazer a multiplicação e a igualdade. Então, eu tenho que 1 vezes o x vai ser igual a 12 vezes o 15. Então, o x é igual a 12 vezes 15, o x é igual a 180. Logo, eles levarão 180 minutos, ou 3 horas, para percorrer os 12 km. Assim, eles chegarão ao acampamento às 11 horas. Em toda proporção, os produtos de extremos é igual aos produtos do meio. Ou seja, dados os números A, B, C e D,
não nulos, né? Tem que ser diferente de zero. Com A sobre B igual a C sobre D, nós vamos ter o seguinte, que A vezes D é igual a B vezes C. Ah, professor, e se não der? Se eu fizer A vezes D é igual a B vezes C e não der, não for igual, então não é uma proporção. Toda proporção, essa regra é válida. A vezes D é igual a B vezes C, que foi o que nós fizemos ali. 1 vezes x igual a 15 vezes 12. Observe que essa multiplicação ela é feita em forma de x, gente. Né? Eu faço o primeiro traço do x, que deu 1 vezes x, e depois eu faço o segundo traço, que dá ali 15 vezes 12. Bom, no dia a dia nós nos deparamos com diversas grandezas, tudo que pode ser medido, né? E suas medidas também. Comparação entre grandezas que se deseja medir e outras de mesma espécie, tomada como unidade. Observe no esquema a seguir algumas dessas grandezas e outras que usamos com frequências em variadas situações. Por exemplo, o tempo. O tempo ele é uma grandeza e a hora, representada pelo H, é uma unidade de medida de tempo. Um saquinho de café, né? A massa é uma grandeza, né? E o grama é a unidade de medida da massa. Então, são grandezas que nós utilizamos no dia a dia. E nós utilizamos tanto as grandezas quanto a sua unidade de medida. Bom, observe essa situação 1. Um funcionário de uma indústria automobilística decidiu testar se a velocidade indicada no velocímetro de um automóvel era precisa. Para isso, verificou a distância percorrida pelo veículo durante 1 minuto, mantendo a mesma velocidade média. Primeiro, ele manteve a velocidade média do veículo em 60 km por hora e registrou a distância percorrida em 1 minuto. Em seguida, ele testou outras velocidades. Veja os resultados no teste do quadro abaixo. Ele fez a velocidade, ele fez ali 60, depois 120, depois ele fez 30 km e depois 90. Isso daí era a velocidade. E aí a distância percorrida em 1 minuto, em 2 minutos, em 0,5 e 1,5. A distância percorrida a cada 1 minuto foi essa. Observe que a razão entre o valor da velocidade média e o valor correspondente à distância percorrida será sempre a mesma. Nesse caso, podemos dizer que as grandezas velocidade média e distância percorrida são diretamente proporcionais. E no quadro abaixo está representado o tempo gasto por uma moto para percorrer certa distância, variando a velocidade média. A velocidade média é o tempo que ele gastou. Em 30 minutos, a 30 km por hora ele gasta 2 horas, porque o tempo está em horas e não em minutos. A 60 km por hora ele gasta 1 hora, 15 km por hora ele gasta 4 horas, e 7,5 km por hora ele gasta um tempo de 8 horas, mais ou menos para chegar no mesmo local, para percorrer uma mesma distância. A razão entre o valor da velocidade média é o inverso do valor correspondente ao tempo gasto. Como assim? Observe que quando ele multiplica ali a sua velocidade média em cima, o tempo gasto é dividido pela metade ali. Quando ele divide por 4 a velocidade média, o tempo gasto é multiplicado por 4. E quando ele divide por 2 a sua velocidade média, o tempo gasto é multiplicado por 2. Nesse caso, nós podemos dizer que as grandezas velocidade, média e tempo são inversamente proporcionais. Como assim, professor? Então, nós temos o seguinte. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se o valor de uma dobra, o valor da outra dobra também. Se é reduzido pela metade, o valor de uma, o valor da outra também se reduz pela metade e assim por diante. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa da outra. Ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais se, quando o valor de uma dobra, o valor da outra se reduz pela metade. Se o valor de uma é dividido por 3, o valor da outra é multiplicado por 3 e assim por diante, sempre agindo de forma inversa. Então vamos praticar. Uma indústria fornece refeições aos empregados. O levantamento revelou que 100 funcionários alimentados durante 10 dias custam à empresa R$3.000. Pergunta-se, quanto custaria para a empresa alimentar 150 funcionários durante esse mesmo período? E aí a gente faz uma tabelinha que é para nos ajudar a resolver essa questão. Bom,
Observe que se a gente aumentar o número de funcionários, aumentará o valor gasto também, né? Aumentei ali 50 funcionários. Então, nós temos que 100 está para 150, assim como 3.000 está para Y. Por que Y? Porque eu não sei qual vai ser o valor gasto com 150 funcionários, então eu representei por uma incógnita. E aí, fazendo meio por extremo, eu tenho 100 vezes Y igual a 3.000 vezes 150. Então, eu tenho que 100Y é igual a 450.000. E para eu achar o valor de Y, né, tendo que isolar ele, eu tenho que 400Y vai ser igual a 450.000 dividido para 100. E aí eu vou observar que Y é igual a 4.500. E observe que isso é realmente uma grandeza diretamente proporcional, gente. Por quê? Porque aumentou em 50% o número de funcionários, os gastos também aumentaram em 50%. Então, portanto, né, para alimentar 150 funcionários, a empresa gastará 4.500. Bom, uma torneira enche um barril em 20 minutos com uma vazão de 15 litros por minuto. Se a vazão fosse 5 litros por minuto, quantos minutos seriam necessários para encher esse barril? Vamos organizar os dados em um quadro. Eu tenho ali a vazão e o tempo gasto. Uma vazão de 15 litros ali vai gastar mais ou menos 20 minutos. E uma vazão de 5 minutos eu representei por X, porque eu não sei quem é esse valor, não sei quanto tempo vai gastar. Nesse caso, se dobrarmos a vazão, o tempo para encher o barril ficará reduzido à metade. Então, as grandezas elas são inversamente proporcionais e por isso nós montamos a seguinte proporção. 15 está para 5, assim como o X está para 20. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer quando a minha grandeza ela é inversamente proporcional? Eu tenho que inverter ali um dos meus números. Nesse caso, eu investi o X, né? O X que estava embaixo foi para cima e o 20 que estava em cima foi para baixo. E fazendo, né, ali o meu meio por extremo, eu tenho que 15 vezes 20 é igual a 5 vezes X. 15 vezes 20 dá 300 e 5 vezes X, 5X. Isolando o meu X, eu tenho que X vai ser igual a 300 sobre 5. X é igual a 60, né? Portanto, se a vazão fosse de 5 litros por minuto, seriam necessários 60 minutos para encher o barril. Observem que ela é inversamente proporcional, porque desceu o número de vazão, o meu tempo para encher esse barril subiu. Então, se uma grandeza sobe e a outra desce, elas são inversamente proporcionais nesse caso. Então, né, só para relembrar, na aula de hoje nós estudamos o que é uma proporção e a propriedade fundamental das proporções. Aprendemos o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais e resolvemos problemas com grandezas diretamente e inversamente proporcionais a partir dos conceitos aprendidos. Então, se você deseja rever a nossa aula mais detalhadamente, né, basta acessar a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.